Boa noite, galera! Fala mais alto, amiga. Vocês estão me ouvindo bem? Boa noite. Boa noite, pessoal. Vocês estão ouvindo a gente Ó, tem bem? Vou comentando aí, falando. A gente tá só acertando aqui uma coisinha muito importante. Mas vão entrando aí, vão compartilhando a live. E já Não quero aproveitar esqueçam de se e... inscrever, ativar o sininho para não perder os próximos episódios. Isso. Eu queria saber como foi o seu dia, minha Tudo amiga. bem, Thalita? Meu dia hoje foi bem corrido, mas estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Já quero agradecer a todo mundo que está entrando. Boa noite, Elisângela. Fique conosco. Boa noite, Isael. Já quero aproveitar para agradecer os nossos parceiros e agradecer a nossa convidada que já está aqui com a gente. Doutora, seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer. Acho que vai ser uma conversa muito bacana aqui. Sim. Então, vão mandando as questões, as dúvidas que vocês têm. A gente trouxe algumas já que mandaram para a gente no decorrer da semana. E também a gente vai pedir para a doutora contar um pouquinho da história dela. Ela já contou algumas aqui antes da gente entrar ao vivo, então eu acho que vai ser bem legal, porque quem assiste a doutora, acompanha ela lá na rede social, não imagina quanta novidade ela tem para contar, né, doutora? Isso. Então, muitas coisas, né? As pacientes, até às vezes eu comento no consultório, elas falam sério, né? Mas uma das questões é que eu morei, assim, toda a minha infância e adolescência aqui em Ponta Grossa, porque eu fiz faculdade em Londrina. Então, eu fiz toda a formação de médica e de ginecologista e obstetra, né? Ou seja, a formação como médica e especialização em Londrina. Mas eu fiz até o terceirão aqui, em Ponta Grossa. Ah, legal. Então, aqui eu tenho muitas amigas, colegas da época de escola, então tem toda essa vivência, assim. E eu jogava vôlei na rua, jogava bete com os meninos, andava de skate. Então, Que legal. era aquela época que a infância ainda era, tipo, bem, né, na base da brincadeira. Então, tem muita gente que eu encontro. Você que era Andréia da rua, né? Andréia da rua, porque a gente tinha muito essa amizade e tal. Mas depois que eu terminei a minha especialização, aí eu já estava casada e já estava grávida da minha primeira filha. E aí eu voltei para Ponta Grossa ao término do curso, né? Porque a minha família era daqui. E aí tô aqui até agora, né? Que legal. E os caminhos que me levaram à área de ginecologia foi porque, durante o curso de medicina, inicialmente eu pensava que eu ia ser pediatra. Mas logo no início, quando eu comecei a atender, né, quando você está ali pelo mais ou menos o quarto ano, você começa a ter contato direto com os pacientes. E eu vi que não era criança a minha praia. Não que eu não goste de criança, pelo contrário, eu gosto muito de criança. Mas eu vi que aquela interação com a criança, através da mãe, aquilo me deixava muito, assim, não sei, insatisfeita. E quando eu fui atender as mulheres no ambulatório de ginecologia, me pareceu tão, assim, uma coisa, Se um encontrou, mistério, né? E né? se Que encontrou as com as pacientes, mulheres. elas tinham Bem. a questão da vida delas toda, né? Então, você não ia atender como, por exemplo, na cardiologia, problema do coração, na nefrologia, problema do rim. Era a mulher, né? Então, a mulher é uma complexidade que eu acho que isso é realmente para quem está disposto, né, a olhar para o paciente como um todo, é algo que atrai muito, porque é um conjunto muito grande de elementos. E aí eu fui para a ginecologia. Gosto muito da área de obstetrícia, né, que são as gestantes, mas como já o avançar da idade, né, porque eu já estou com 54 anos, então eu estou já deixando um pouquinho, digamos assim, o ritmo, né, o movimento, o número de gestantes, e me dedicando mais, ou ainda tendo gestantes, mas me dedicando um pouco mais à ginecologia no geral, e eu fiz 2 subespecializações. Uma de adolescência, por isso eu trabalho com ginecologia da infância e adolescência, e sexualidade feminina, que eu fiz cursos, pós-graduação, prestei título, que é o título que a gente chama da Sociedade Brasileira de Sexualidade Humana e da Federação Brasileira de Sexualidade Humana. Então, são títulos que são destinados para, digamos, quem faz algumas provas, testes e tal, depois de fazer uma pós-graduação, e presta essas provas para que você possa, de fato, se colocar como uma médica que trabalha com a sexualidade feminina. Porque hoje a gente vê também que muitas pessoas falam,
eu trabalho com sexualidade, mas não tenho uma formação, de fato, né, que foi assim com esse perfil. Ah, perfeito, doutora. E então, não era ginecologia a área que a doutora queria atuar? Não era pediatria. Era pediatria, Não, olha que no interessante. começo, sim, no começo era pediatria, mas depois logo legal. eu desisti. E eu acho que Boa dá noite, até pra pessoal que gente... tá chegando. Boa noite, meu esposo que acabou de entrar. Boa noite, Ana. Boa noite, Ivone. Fiquem com a gente, mandem perguntas para a doutora. A gente está batendo um papo, falando um pouquinho sobre o histórico dela até aqui. E, posteriormente, ela vai responder, sim, as perguntas. eu só queria comentar do livro também, né? Que a doutora até no comecinho fala sobre isso, né? E como foi, assim, como foi difícil na época, eu acredito, né? Porque não se falava muito em sexualidade, ou, tipo, não se interessavam muito. Mas a ginecologia, a gente pensa assim, só a saúde da mulher, mas tem várias coisas, né? Vários temas que englobam isso. E o que a doutora mais gostou, então, foi que a doutora se especializou, né? Foi a parte da sexualidade. E tá tudo escrito no livro, né, doutora? Toda essa história também. Esse livro, ele não Deixa eu é só um mostrar o livro de, assim, não é um livro autobiográfico, né? Ah, Ele não tá. é a minha história, É que eu né? li o comecinho, daí eu Isso. comecei a associar. Mas ele tem muitas verdades baseadas na minha história, né? Mas ele não é a minha história. Então, no livro tem a doutora Sara, que é uma médica sexóloga. Legal. Só que ela tem todo, né? Ela mora no Rio de Janeiro, aí ela tem uma parceria, né, dela, tem as ligações pessoais, familiares dela, que não são as minhas. Então, eu criei uma personagem, mas eu levei para essa personagem essa questão do trabalho da sexualidade, que eu também vivenciei. Porque muitas vezes, e o que eu escrevi ali é o que aconteceu comigo nesse aspecto, por exemplo, você ia atender a paciente e a paciente, né, vamos supor, perguntava: e doutora, eu tô com falta de desejo, ou eu tenho uma dificuldade com a relação. E aí você ia perguntar para o professor, porque na época, né, sendo estudante, você tinha que levar, né, para o professor aquelas questões. E o que muitas vezes a gente escuta mas é porque acho que ela tá casada há quanto tempo? Que idade que ela tem? Sim. Como se isso respondesse a pergunta, Vira uma né? enrolaçãozinha, né? Perfeito. Isso. Pessoal, a doutora está comentando um pouquinho sobre a obra dela, Um Espelho para Vênus. Não li ainda, estou terminando um livro que eu ganhei em Curitiba, até a Thalita estava comigo no evento. Então, eu gosto muito de ler e quem me acompanha sabe que eu coloco lá um resumo, assim, geral do livro. Então, quando eu terminar de ler o livro da doutora, O Espelho para Vênus, eu vou colocar lá um resumo para as pessoas e já deixo a dica, né? Procurem, né? Eu acredito que é uma história que cativa bastante a gente, porque eu particularmente gosto muito de assistir. Inclusive tem uma série que eu assisti que tem assim toda essa questão do relacionamento, né? Da esposa que estava assim, vamos dizer, um relacionamento já estagnado. Eu vou até falar o nome da série, Sex Life. Uhum. Também Então já eu assisti. acho assim que é uma série assim para nós mulheres ela acaba se tornando um pouquinho interessante e aproveitar esse nicho, estamos falando do livro. Quando que surgiu a ideia do livro, doutora? Então, eu sempre gostei de escrever, sempre fui muito... A minha mãe, professora, né? Que legal. Então, eu sempre gostei, tinha que fazer redação. Minha mãe sempre, né? Tipo assim, se tinha que fazer uma, para ela tinha que fazer duas, né? Sempre tinha aquela pessoa que sempre estava ligada nessa parte da escrita. E eu gostei muito de escrever sempre. Então, quando tinham concursos na área médica, eles têm um pouquinho de mania de fazer concurso. Então, assim, concurso de contos, concursos de uma história, enfim. E eu inscrevia os meus textos, né, assim, em concursos de contos. E, em certo momento, eu fui premiada. Eu sempre, assim, tipo, recebia alguma coisa, tipo, ok, a gente gostou, tal. Mas nesse em especial era um concurso a nível de Brasil e eu fiquei entre as 3 primeiras. Até eles não colocaram quem era primeiro, segundo ou terceiro. Eles elegeram 3, eu estava entre eles. 3 contos escritos por médicos e que cada conto ganhou, enfim, o prêmio do dito do concurso, que era promovido por uma entidade médica, ganhou uma viagem para casal lá para um resort no Nordeste. E aí eu ganhei, fui viajar, né? E como eu percebi com isso, né, que algumas pessoas leram e gostaram, eu falei, bom, agora eu vou escrever o que eu sempre brinco, né, que eu falo, vou escrever um livro, eu brincava, vou escrever um livro. E nunca escrevi o livro. E aí, com esse ganhar o concurso do conto, eu resolvi escrever o livro e escrevi.
Ah, Mas é bem legal. interessante. Muito bom. É tão gostoso a gente fazer alguma coisa que a gente se encontra, né? E veja, a doutora foi premiada e descobriu pelo prêmio que outras pessoas estavam se identificando. E depois do Espelho para Vênus, tem algum outro projeto em mente? Eu tenho ideia, assim, para um outro livro. Eu até já tenho o nome da personagem principal, vai chamar Cecília, né? Que Ah, aqui que é a legal. Sara. Mas eu não escrevi a história ainda. Só que eu já tenho a história meio na minha cabeça, O né? enredo Tem já lá tá o pronto. quebra-cabeça, né? E dessa vez não vai ter muito a ver com, por exemplo, a médicos, casos das pacientes, que ali eu fui focando muito na questão mesmo do atendimento a situações de sexualidade, colocando a médica e as personagens pacientes para fazer vir à tona essas questões. Já nesse outro livro, não, vai ser uma história bem focada na história de uma mulher, assim, nas experiências dela, nas vivências dela. Eu quero que ela seja muito, assim, muito colorida, digamos. Que ela faça muitas coisas, que ela tenha muitos acertos e erros, enfim, para poder contar um pouquinho, eu acho, desses desejos e sonhos. E eu acho que vai descrever bem o ser mulher, né? Porque a gente Sim. é assim mesmo. Aham, geralmente a gente é colorido, doutor falou, a gente é colorido, a gente quer tudo, né? A gente quer escrever um livro, a gente quer dançar, e vou aproveitar que tô entrando na dança, a doutora dança, né? Danço. E o que é a dança na vida da doutora? Como que chegou também a dança, assim, ou já é uma coisa que também já vem com a doutora desde, tipo, da Não, adolescência? então, eu nunca fiz aula de balé, né? Assim, eu nem sabia que eu sabia dançar, né? Tipo, eu nunca fiz aula de dança. Mas aí, depois de casada, eu e o meu esposo, a gente acostumou aí, assim, tipo, foi um programa que foi... Alguém convidou, a gente foi, gostou, convidaram de novo, a gente foi. A gente gostou de ir em festa que tinha dança. Dança de salão. Então, tinha festa Clube Verde, Clube Ponta Grossense, Clube não sei o quê, e a gente ia. E aí o povo dançava, né? Os casais dançavam e a gente falava, nossa, mas né, a gente tem que aprender a dançar. Só que nisso a gente começou a fazer aula de dança de salão. E nas aulas, daí tem apresentação, tem coreografia, tem não sei o quê. Aí a gente foi, tipo, realmente estudando, né? Tipo, não só dançando para se divertir, que é o que eu faço, né? Eu faço porque eu daí acabei amando dançar, mas também assim faz para aprender, faz aula, faz para estudar, para querer Que melhorar, legal. enfim, então virou tipo meio um hobby e um prazer imenso. Eu amo dançar. Ai, perfeito. Então, quem acompanha a doutora vê lá, eu sempre olho os vídeos dela maravilhosos dançando, parabéns. Ah, obrigada. E assim, tenho mais uma dúvida também, a questão do livro, assim, quando a doutora escreveu o livro, né, voltando um pouquinho no livro, quem que leu o primeiro livro? Ah, isso é uma boa pergunta. Foi alguém da família, assim? Não, é que assim, geralmente a gente faz alguma coisa e a Sim. gente vai pedir uma opinião para Uma alguém, opinião, né? Tipo, exatamente. olha, fiz isso, fulano, o que que você acha? Isso. Teve alguém Então, assim? teve. Então, inclusive, eu pedi ajuda na época pro Miguel Sanches Neto, que atualmente Ah, é o reitor, reitor, né? Na entendi. época ele não era. Mas ele é pai da Camila Sanches, que é advogada hoje, mas que a Camila era coleguinha da minha filha no colégio. Então, como eu tinha o contato com a Camila Sanches, e a minha filha também chama Camila, então eram as duas Camilas da sala de aula, então eu tive a liberdade de, na época, né, eu só conhecia ele como, enfim, autor, né, mas nem não tinha nada de reitor na época. E eu pedi para ele dar uma olhada nos escritos, né? Mas antes disso, assim, lá em casa, meu marido, minhas filhas, eu dava uns pedaços para eles lerem, né? Ninguém mandou eu parar, né? Então eu continuei. Ficou bem legal. E o Miguel Sanches Neto, ele falou que estava bom, que ele falou assim, tá bom, né? E parece que quando ele diz que tá bom é porque, tipo, não tá ruim mesmo. É que daí você está ouvindo de um professor, né? Falei assim, a gente tem muito essa... Falei assim, eu não sei a doutora, mas eu, assim, eu tenho essa necessidade, às vezes, de alguém da área me aprovar. Tipo, olha, tá legal, né? Vai dar certo. Tanto que quando a gente veio com a ideia do podcast, a primeira coisa que eu fui perguntar para um podcaster, né? Sim. Falei, o que você acha? Daí mandei um áudio contando como que ia funcionar. Não, vai ser show, beleza. Por isso que a gente tá aqui hoje. Ah, e Então, até, eu acho que eu poderia perguntar para você, né, amiga? Você tem o Pergunta. desejo de escrever um livro, né? Na Seria realidade... do quê? Assim, o Então, tema? diferente da doutora, eu também gosto de contar a história, mas eu comecei a escrever em 2011, é a minha autobiografia. Eu passei, assim, algumas coisas que eu acho bem legal deixar registrado,
tive também uns momentos não muito legais, mas eu acho que vai ser uma história bem legal. Pretendo publicar com 50 anos. Ah, então biografia. Autobiografia, Autobiografia, isso legal. mesmo. Até Eu foi acho que incentivada por um professor da universidade, o professor Flávio, lá na UTFPR, meu professor de comunicação linguística. Ele disse assim, nossa, Luísa, você fala muito, né? Você escreve um livro. Para de Aí- falar e escreve um Aham, pouquinho. dele bem Aí assim, você se fala menos e inspirou. escreve. Aí eu pensei, não, vou escrever, né? eu acho que eu faria um livro de poema, porque desde assim a adolescência que eu faço os versinhos, poemas, gosto de escrever, mas não assim. Acho que fazer um livro, uma biografia, acho que seria Bem diversificada, bem gente. poética. Aqui, né? Tipo, cada um numa área. Mas é bem interessante. Eu acho também que, assim, apesar de hoje a rede social ter tirado um pouco, as pessoas ainda leem, né? Eu sou uma pessoa que lê, eu gosto muito de ler. E eu sempre digo, quando você lê, você escreve bem, você se comunica bem. Então, é importante, né, pessoal? Leiam um poema, leiam o livro da doutora, leiam a nossa biografia um dia. Ler em voz alta também, né? Aham, Ler em isso. voz alta é um exercício bom que eu tenho feito muito. A doutora tem uma comunicação muito fácil, muito boa nas redes sociais. A doutora fez algum curso, alguma coisa? Não? Ou é assim, dinâmico, Não. espontâneo? Né? Eu sempre gostei, assim, quando tinha, por exemplo, tanto na faculdade, desde a escola, quando tinha alguma coisa que tinha que falar ou apresentar, que muitas pessoas não gostam, né? As pessoas falam, eu faço, mas eu não falo. E eu sempre gostei de falar. Eu achei que o falar, para mim, ele tinha uma leveza, assim. Eu sempre gostei. E para a doutora, a gente olhando a doutora, não parece que a doutora é uma pessoa que gosta de falar. Tá? Então, por isso que eu digo, até quando eu olhei, eu falei para a Thalita, falei, será? Mas acho que a doutora não é muito, assim, de falar. Será que ela vai aceitar? Então, a gente fica assim, a doutora passa, assim, pra gente uma ar de uma pessoa mais tímida, né? Mas é bem interessante. Tem mais alguma pergunta para fazer sobre a história de vida da doutora, Thalia? Acho que é isso, né? Podemos, então, doutora, partir para as questões que as pessoas Claro, mandaram? lógico. Ah, legal. A primeira questão que veio é, assim, da transição, né, da menina para a fase de mulher. A doutora é especialista nessa área e pode dizer para a gente quando que aparecem os primeiros sinais de que ela vai passar pela fase, né, da menarca e vai entrar de fato. Até teve uma que me mandou lá, se era normal, né, com 9 anos já ter cólica e já ter aquela corrimento mais rosinha, assim, se já era momento de levar a filha dela para uma primeira consulta. Então, uma pergunta bem interessante. E assim, antes dos 8 anos de idade, para as meninas, qualquer sinal de puberdade, que seria aparecimento de pelos, começar o crescimento da mama, ou algum odor mais característico, né, no corpinho, tipo um suor mais forte, nada disso é esperado. Antes dos 8 anos. Seria um sinal que deve ser investigado e avaliado, porque há possibilidade de puberdade precoce. Já depois dos 8 anos, é normal os primeiros sinais. Mas, geralmente, o que começa a aparecer para as meninas, em primeiro ponto, são os pelinhos. Algum crescimento de pelinho, ainda fino, ainda ralinho, mas eles começam a aparecer no genital, na axila. E, geralmente, depois, na sequência, é que vai tá crescendo a mama. Então, geralmente, começa com o pelinho, depois a mama. E entre a mama aparecer e a menstruação chegar, em média, demoram 2 anos. Então, tem esse tempo, né? Por exemplo, às vezes as mães vão desesperadas no consultório porque notou que a menina tá com um botãozinho mamário, que é aquele primeiro sinal que a mama, né? Então, vamos supor, 9 anos, 8 anos e meio, apareceu o botão mamário. É normal? É, porque é um sinal de puberdade e tá depois de 8 anos, então ok. Mas não vai menstruar já, né? A regra é que uns 2 anos de tempo entre o início da mama, o crescimento inicial da mama e a menstruação chegar. Então, não precisa ter todo esse desespero. E como eu comentei também dos pelinhos, para ninguém ficar preocupado, nem sempre é essa ordem obrigatoriamente. Muitas meninas é a mama primeiro, depois os pelinhos, mas geralmente a menstruação, ela está nessa lista de eventos da puberdade por último. Então, vai ter essa sequência. E depois que menstrua, muito importante, ainda falando dos desesperos maternos, né? Depois que menstrua, não vai parar de crescer, né? Então, ainda cresce de 6 a 10 centímetros depois que menstruou. Eu até tenho uma dúvida, que eu sou mãe de primeira viagem, né? Aí eu comecei a pesquisar muito sobre isso na gestação, que a gente tem aquele tempo, né, para jogar fora. Aí eu tava vendo que a puberdade precoce tem algumas coisas que faz com que ela seja, né, mais precoce, que ela acelere.
E daí tinha um post sobre o lenço umedecido com parabenos. Será que tem alguma coisa a ver? Realmente acontece? Ou é só um... Então, na verdade, quanto ao lenço umedecido com parabenos, eu nunca vi nada especificamente. Mas hoje em dia, o que se coloca assim que tem um número alto, né, mais alto que anteriormente, se vê um número maior de puberdade precoce, com toda essa exposição aos, assim, digamos, gatilhos, né, de estímulo hormonal do próprio ambiente. Então, na alimentação, né, a gente tem mais elementos, eu não sei se seria ali, né, no próprio agrotóxico, mas enfim, dentro do que se condiciona, né, para uma boa formação dos alimentos à base de carne ou mesmo os outros, né, de plantas. Então, tudo que se utiliza pode também ter elementos que aumentam o ritmo, né, ou aceleram o ritmo da puberdade. O próprio calor, né, porque a gente está tendo um aquecimento global, né, claramente. Então, o calor tende a acelerar também a puberdade. Tanto que nos países tropicais as meninas menstruam antes do que nos países mais frios, né, tipo europeus. Aí até por muito tempo eu Interessante. usei o algodão com água. Uma aguinha morna, assim. E eu comecei a usar mais o lenço, assim, depois que eu tirei essa neura, assim, porque a gente, mãe de primeira viagem, a gente quer ser a mãe perfeita, né? Aí começa a pesquisar e realmente acho que é interessante a gente focar só em um assunto, assim, digamos, ter aquela pessoa, igual a doutora, né? Fala sobre maternidade e tem as suas verdades. E não ficar assim, tipo, igual eu, Pesquisando que eu na ficava internet. pesquisando em uma, em outra, sabe? É que eu Aí sempre eu, digo assim, né? A internet ela ajuda muito, mas quanto mais a gente pesquisa, mais a gente vai enlouquecendo. aham, Então, daí a cria muita importância de neura procurar na um cabeça, profissional né? sempre para tirar essa dúvida Então, bem pessoal, pertinente. vão lá no perfil da doutora, vão seguir ela, Lembrando que ela traz acompanhar um conteúdo muito grandioso e é aquilo que eu digo, né? Informação correta e gratuita, né? Então, é isso. bem importante. Outra questão que eu queria perguntar para a doutora é assim, a menina menstruou, ok, tem a questão do HPV, né? Hoje em dia a gente sabe que tem vacina, agora acho que se eu não estou errada, é dose única, né? Dose única. Isso. Uma pessoa perguntou quais que são os sinais do HPV e quais as complicações da doença. Então, a vacina do HPV está previsto fazê-la nas meninas, né, entre 9 e 14 anos, para que ela já fique protegida. E não porque ela ali vai estar se expondo ou vai ter o HPV ali, né? Mas entre 9 e 14 anos é a data que o SUS estabeleceu para fazer gratuitamente para as meninas. Mas as mulheres até 45 anos podem utilizar a vacina do HPV. Olha que informação interessante, porque eu Só não sabia que disso também. depois, né, passando os 14 anos, vai ter que adquirir a vacina, né, Sim. de maneira, enfim, particular, mas ela vai estar disponível também até os 45 anos. Agora, o HPV é um vírus, então ele chama papiloma vírus humano. E o HPV, ele está ligado, ele é um vírus que quando se tem contato com ele, ele pode conectar o DNA do vírus com o DNA do hospedeiro, né, no caso da pessoa, e a partir daí muitos tipos de HPV são oncogênicos, ou seja, são indutores de câncer. Então, na mulher, porque existem mais de 120 tipos de HPV, alguns dão problemas bobinhos, algumas verrugas, coisas que não são doenças graves, né? Mas na mulher, quando o HPV de determinados tipos, né, se estabelece, ele pode levar a dois tipos de problema principalmente. Um problema que são as verrugas genitais, né, que são aquelas, né, chamadas popularmente de crista de galo, condiloma, que são, né, as verrugas na vulva, ou as lesões no colo do útero, que são predisponentes ao câncer do colo do útero. Então, atualmente se sabe, pelos estudos, que praticamente pode-se dizer que praticamente 100%, é muito raro do raro que não seja isso, praticamente 100% dos cânceres de colo do útero são ligados à presença do HPV. Sabe que é interessante a doutora comentar, porque eu particularmente não sabia disso. E também eu não fui vacinada do HPV. Não lembro assim, ainda na minha época, até eu tenho a minha carteira de vacina, de ter tomado essa vacina da HPV. Então é importante que a doutora falou que ainda a gente pode tomar, porque eu ainda não cheguei nos 40, né? Então já vou tomar essa vacina do HPV. Quem está chegando agora, pessoal, a doutora Cristiane está aqui com a gente, falando um pouco sobre saúde da mulher. Já contou um pouquinho da história dela. Obrigado por estarem com a gente. Continuem com a gente.
É isso aí. Eu queria falar também, doutora, que eu tive líquido aminoático aumentado, polidramino, né? Polidrâmino, Polidramino. aham. Aí também fiquei com uma neura, assim, nossa, foi um mês difícil. Falei, meu Deus, meu filho vai nascer com problema, né? Congênito, né? Fala. Fiquei assim, desesperada. Aí no próximo deu normal. Eu não sei o que acontece. O que Então, acontece? quando Eu a gente está poderia. acompanhando as gestantes, um dos elementos que a gente vai controlar, além do crescimento, desenvolvimento do bebê, né, as coisas da placenta, enfim, tal, é o líquido. E o líquido, ele pode, tanto por vezes, né, estar diminuído, né, que seria um oligohidrâmino, um menos líquido, ou um polihidrâmino, né, tipo, muito líquido. A maioria das vezes, os polihidrâminos, o aumento de líquido, ele se dá por um fator assim, não identificado. Então, causas que podem levar ao polidrâmino são o diabetes gestacional, muito frequentemente, e também algumas infecções ligadas ao bebê, né? E problemas relacionados ao próprio bebê, porque o bebê ele engole o líquido e faz xixi no líquido quando ele está na barriga da mãe. Então, se o bebê está com algum probleminha que ele não consegue engolir bem o líquido e fazer esse processo, também pode resultar tanto em aumento quanto em redução do líquido. Só que mesmo sabendo que tem essas causas, a maioria das vezes a mãe não é diabética, não há infecção Foi isso que e o aconteceu bebê não tem comigo. problema. E aí a gente só acompanha, porque pode ser um motivo tipo está produzindo mais líquido e só, né? E esses aumentos de líquido não ligados a problemas assim, né, pré-existentes, eles tendem a ser autolimitados, ou seja, eles podem aumentou, mas assim ficou e não resultou em complicação, né? Ficou ali com um pouquinho mais de líquido, mas não complicou. Ou eles podem evoluir, tipo regredir, como foi teu caso. Então, é sempre assim, polidrâmino pode ter causas, mas nem sempre são causas problemáticas. Às vezes é uma causa sem motivo principal. E é sempre, se tem uma causa, tratar a causa, se não tem a causa, acompanhar. Preocupa, sim, porque pode, né, mais líquido, útero mais, né, inchadinho, digamos assim, mais volume dentro do útero, pode dar, por exemplo, trabalho de parto prematuro, né, por conta disso. Então, de fato, tem razão para se preocupar. Mas como foi a tua evolução, né, felizmente, então muitas mães também. Então, teve aumento de líquido, calma, investiga, conduz, né, acompanha. Legal. Perfeito. E acho que a gente poderia falar também de uma coisa que teve bastante, assim, conhecidas e na família, a pré-eclâmpsia, né? Fala. Pré-eclâmpsia. É o que evolui para Então, ter. a pré-eclâmpsia é a hipertensão da gestação, porque as gestantes, elas podem não ser hipertensas, não ter problema de pressão, e na gravidez, por fatores da própria gestação, né, questões hormonais, hemodinâmicas, que quer dizer circulatórias, assim, desenvolver a pressão alta da gravidez. Tanto que quando o bebê nasce, a maioria das mães tem o problema da pressão automaticamente resolvido, né? Então, é a pressão alta da gravidez. E existem situações diversas quando a gente fala pré-eclâmpsia. Tem a leve, a grave. Então, subiu a pressão na gestante, tem que estar classificando com exames, com avaliação, que tipo de pré-eclâmpsia que é. E aí, dependendo do caso, vai se tomar uma conduta ou outra, que pode ser desde só acompanhar, medicar, ou às vezes o quadro é tão, né, intenso e tão de risco para a mãe, por exemplo, da mãe ter uma convulsão, da mãe ter uma complicação dos órgãos da mãe, ou para o bebê, que pode, por exemplo, o bebê deixar de crescer bem, deixar de desenvolver bem por causa dessa pressão alta, que às vezes o bebê tem que nascer antes, né? Então, a pré-eclâmpsia, de fato, é algo para a gente ficar muito atento. Mas uma boa notícia, que não é novidade, mas nem sempre tão falado, é que hoje, com o exame de ultrassom de 3 meses, de 12 semanas, o primeiro morfológico, já consegue fazer uma triagem, ou seja, não identificar, mas saber aquelas mães de maior risco para pré-eclâmpsia. E aí dá para começar uma medicação que já previne. E não que afeta. tenta prevenir, né? Sim. Busca prevenir. Então, é isso. A pré-eclâmpsia hoje, ela consegue ser, digamos, mais previsível, mais identificável e, portanto, as mães podem se sentir, né, mais protegidas. E a importância de fazer o pré-natal certinho, porque, vejam, a pressão alta, que é uma coisa que vai aparecer geralmente depois de 24 semanas, pode ser detectada já, o sinal dela, com 12.
Então, quanto tempo a gente tem antes para agir, né? Perfeito. Eu acho que é importante também, né, você gestante que está acompanhando ou que quer engravidar, é você conversar com outras pessoas, né, que passaram pela gestação. Porque eu lembro que eu escutava todo mundo, as críticas, tudo, e fazia acompanhamento certinho, né? E sempre a minha pressão foi muito, muito baixa. Daí, na última consulta que eu tive com o obstetra, tava muito alta a minha pressão. Daí eu já fiquei tremendo, já estava perto, né, do parto. Falei, ai, doutor, não tem como a gente fazer na semana que vem uma cesárea. Eu não quero tentar o normal, né? Vamos fazer a cesárea porque, ai, eu tô sentindo uma coisa. A Porque gente se desespera. E é. daí a gente vai no Google e fica mais desesperada. Aí ele falou, ele mexeu no celular e falou, olha, eu acabei de falar aqui com a doutora que tá em plantão e você nem vai para casa, fica aí que você já vai fazer tua cesárea hoje. Aí, eu até, não sei, eu acho que meu marido tá assistindo a gente, ele foi lá em casa, pegou o que ele achou na frente, e eu já tinha preparado tudo, né, a roupinha de saída de maternidade, tudo certinho, né, primeiro filho a gente... Aí ele chegou com a roupinha lá, uma roupa colorida, um rosa com Eu já vermelho, tive mas um deu pai que, tudo... num caso como esse, ele chegou com as coisas em sacolinha do Tozeto, assim, né? Não, mas Mas é bem foi típico de pai mesmo. Foi bem legal, assim, e também eu fiquei muito mais tranquila, né? Uhum. Porque como eu tinha pressão muito baixa, sempre baixa ou normal, aí nesse dia eu me desesperei e acho que foi o que salvou também a vida da minha filha. Muitas vezes, quando a pressão tá assim, né, mais grave e o neném já está em condições de nascer, daí também uma medida é resolver isso, né? Porque para que vai deixar o bebê ali se já está em condições de nascer, já está no tempo de nascer e se há alguma situação adversa? Então, é isso aí, galera. Já sigam esse conselho aí. Não espera. Assim, e as mães grávidas, né, não fiquem desesperadas. Então, eu tenho 4 filhos, doutora. A minha primeira filha, eu entrei em trabalho de parto com 32 semanas. Né? Eu comecei a perder líquido, né? E aí, quando eu fui consultar o médico, falou assim, nossa, mas você perdeu bastante líquido, bolsa rota que fala, né? E aí ele falou, né, a questão de que podia, né, controlar e acompanhar só, né? Aí ele acompanhou por 2 semanas. E aí, na segunda semana, não teve mais o que fazer. A gente entrou em trabalho de parto, ela nasceu, foi assim, um parto, vou contar minha experiência, foi tenebroso, porque eu achei que eu ia morrer, né? Era o primeiro parto. E aí, como ela entrou em trabalho de parto, não tinha mais como fazer cesárea, né? Até eu sou uma mãe que eu morro de medo de cesárea. Não sei se tem outras pacientes igual eu, mas eu morro de medo de cesárea. Agora, na minha última gestação, eu até brinquei com o Palu, ó, não sei, ele falou que assistia a gente. Brinquei com o Palu, falei assim, acho que agora eu quero fazer cesárea e quero fazer já a laqueadura, né? Mas não tive coragem também. É meu marido que fez vasectomia. Então, eu acho que a questão do acompanhamento do pré-natal é muito importante nessa questão, né? Principalmente quando é a primeira vez, porque todo mundo fala, mas cada mulher é única, né, doutora? Sim, cada Então, às vezes, situação o que também. acontece comigo não é regra, né? Tanto que minhas outras 3 gestações foram super tranquilas, né? Então, eu acho bem importante e bem pertinente a doutora pontuar isso para as mulheres aqui, porque mesmo quem não está vendo agora, vai ver depois, né? A Sim. importância do pré-natal. E hoje o SUS oferece isso também, né? Não sei se com profissionais tão bons quanto a doutora, assim, porque eu lembro que eu tenho uma vizinha que ela foi na minha casa, né? Até reclamar e pedir um auxílio, que ela estava já com 34 semanas, precisava consultar e tinha feito só 2 consultas com o médico, né? O resto das consultas fez tudo com a assistente e com a enfermeira no posto de saúde. A doutora acha, assim, que existe uma necessidade de acompanhamento com o médico mesmo, ou esse acompanhamento que ofereceram para essa gestante em questão, só com a enfermeira e, né, as assistentes ali na unidade básica, ajuda, de certa forma? Melhor do que não ter, né, vamos dizer assim. Na minha opinião, eu penso que o olhar no atendimento obstétrico, ele não... O olhar médico, né? Tipo, que você ali tanto estudou, tanto treinou, ficou 2 anos, 3 fazendo uma especialização ali com supervisão, que esse olhar não vai ser substituído, não desmerecendo de forma alguma, né, o trabalho da enfermeira, da assistente, mas assim, dentro de um sistema público que não se possa ter, né, médico para todos os atendimentos, uma enfermeira obstetriz, né, que é uma enfermeira com formação obstétrica, ela pode sim perceber se está crescendo bem, se está desenvolvendo bem e passar os casos que chamam a atenção dela para o médico, né? Então, eu acho que não é um procedimento ou uma estrutura errada
nem acho que não funcione, mas eu não acho que é o ideal, de forma alguma. Eu acho que se você puder ter um atendimento com as consultas médicas, não vai se equiparar com uma outra forma, um outro arranjo de atendimento. Já fica aqui também, né, nosso alerta, né, nosso também para o poder público, que eu digo assim, hoje em dia todo mundo fala de saúde, né? Eu sempre digo assim, saúde está sempre na moda. Todo político quer falar de saúde. Chegou no eleitoral, então, meu Deus. Né? Então, fica aqui o nosso, tipo, a voz de uma médica, de uma profissional da área falando. Porque talvez, assim, eu, a Luísa, a mãe, né, não seja interessante, a Paola contando essa experiência não seja interessante. Mas ouvindo de uma médica a necessidade de ter-se políticas públicas que levem esse profissional, de fato, para fazer todos os atendimentos é importante. Até tem alguns comentários, a doutora Rosângela está aqui dizendo que ela também estava com medo da cesárea, que estava marcada para o dia 11 e ela foi no dia 12. E não adiantou que da mesma forma teve que ser cesárea. Rosângela, eu sempre digo assim, a doutora indica para as pacientes, a doutora fazer aquele plano de parto, né? Orientar sobre a questão do parto que você deseja, mas está preparada para que se não sair como você queira, aceitar o próximo, porque eu sempre morri de medo de cesárea. E agora, no último, eu estava com bastante medo, né? Tipo, porque a idade, né, é diferente. Então, eu fiquei com bastante medo. Eu tive um sangramento e até o médico falou no plantão que ia precisar adiantar, de repente. Aí eu falei, adiantar como, né? Falei, como é que ele vai adiantar um parto? Eu quero parto normal, né? Aí ele falou assim, a gente faz uma cesárea. Então, eu acho importante a doutora falar isso um pouquinho, que a gente tem que estar preparada para as duas situações, né? Sim. Então, eu penso assim, que o parto normal, ele tem vantagens e desvantagens, né? Para algumas mulheres não é vantajoso. E a cesárea tem vantagens e desvantagens, e que o importante é nascer bem. Sim. Então, eu acho que nessa balança, por exemplo, para você, né, Luísa, com toda, assim, a tua experiência já de ter acontecido o primeiro normal, como você falou, foi, né, rompeu bolsa antes, foi prematuro, aconteceu de ser normal, porque não teve nem muita opção, né? Mas o segundo, você já tinha um parto normal e aconteceu também, e deu certo. Então, você é uma paciente que a gente trabalharia muito nesse sentido, né, de buscar ao máximo as alternativas para um ótimo parto normal. Mas, por exemplo, hoje eu atendi uma mãe que ela tem muitos receios do parto, né, na cabeça dela ela tem muitos medos e tal, e ao mesmo tempo ela está em conflito, porque ela não quer optar pela cesárea, porque sabe, né, de vantagens da recuperação pós-operatória, né, no caso do parto, que não é uma cirurgia. E o que eu falei para ela, olha, você tem que ver se você está interessada, se você está disposta, né? Não é interessada, é disposta para o processo do parto, porque o parto é um processo, né? Então, não adianta querer ir para o parto tendo as certezas, tendo as garantias. Tem que ir para viver o processo do parto, que pode dar muito certo ou nem tanto. Sim. E quem vai viver o processo do parto tem que estar ciente também que, mediante digamos assim, uma intercorrência, uma necessidade, ou o plano mudou porque não correu como a gente queria, está aberto para cesárea e, né, como se você precisasse, eu acho que ia acabar funcionando dessa forma, virar a chave e ir, né, com a coragem, com a tranquilidade, porque ia estar ali, né, o doutor do lado, então ia dar certo. Então, eu acho que tem que ter essa liberdade. Não dá para pôr na cabeça que tem que ser de um jeito e não aceitar outro, porque daí a gente fica desarmado. Então, gestante tem que ser, a certeza tem que vir de você, né? Você que tem que pesquisar, né? Conversar com o seu médico e colocar essa certeza até para você não forçar algo, né? Que você talvez se sentiria mal, te atrapalharia ali na hora, né? Sim, para uma mãe que já vive assim, já tem esse perfil, né, às vezes mais ansioso, se ela entende que para esse processo ela não vai estar bem, é melhor marcar a cesárea e na cesárea numa boa, né? Então, eu acho que é meio isso, assim, de olhar para você mesmo e ver se o processo do parto te interessa. E, além disso, claro, tem o lado médico que vai dizer se a situação está favorável ou não, né? Sim. Porque, às vezes, o bebê está grande, está sentado, enfim, daí não tem nem muito o que discutir. Sim. Mas para quando está tudo bem, eu acho que é essa vontade da mãe que determina. Sim, a rede social, né, doutora? Eu vejo muito hoje em dia, assim, também não é uma crítica, né? É só um comentário. Tem muito aquela disputa, assim, sabe? Tipo, a mãe de parto normal, a mãe de cesárea. E, assim, tem páginas muito boas, né? Orientando sobre os tipos de parto? Tem. Mas tem umas, assim, que eu digo assim, que já leva muito, assim, para o extremo, né? Tipo, do tentar o parto normal a todo custo. Isso é totalmente patológico. Isso. Ter o parto em casa, patológico, não tem condições. É inviável, assim. E aquilo que eu sempre digo, assim, eu acho, assim, importante você mesma, né? Estar disposta a estudar, né? Porque eu digo assim, na
gestação você tem que ver o melhor, não só para você e para o bebê, né? Então, eu penso assim, tipo, vai na rede social, olhe, mas pegue, assim, uma página e veja, assim, aquela pessoa que não é tão extrema. Porque eu vou falar a verdade, eu olhei, assim, muitas coisas, assim, e muita gente, ela desencoraja a mãe, sabe? Tipo, a mãe tá ali disposta a tentar um parto normal, vem a outra e desencoraja. Ah, não, mas para mim foi assim, foi assado e quase morri e achei que não ia dar certo. E aí também tem aquela que desencoraja a cesárea. Ah, mas é uma cirurgia. Ah, viu, o parto normal se você fizer atividade física, se você fizer fisioterapia, vai dar certo. Gente, não é para todo mundo. Eu falo porque eu tive 4 partos, um diferente do outro. É claro que agora o último, né, tendo uma equipe maior, fui melhor assistida, né, fiz fisioterapia pélvica, tinha o ginecologista, cuidei da alimentação, tudo isso foi um fator que determinou o meu trabalho de parto, né? Mas assim, eu já tinha outros 3 partos, né? Então, como a doutora falou, tipo, já é do meu corpo, né? Já é fisiológico. Então, eu vejo que a rede social, ela tem, sim, essa influência, sabe? Tipo, das mães quererem fazer porque tá na moda, né? Vamos dizer assim. Então, eu acho importante quando um profissional fala sobre isso. E é Tem que bem ter um filtro, romantizado. né? Não dá para Sim. querer levar tudo em conta. É bem romantizado, né? E tenho eu visto digo também bastante. que isso acaba afetando o psicológico das pessoas, porque lá na clínica que eu trabalho atualmente, tínhamos um salão, né, na parte de baixo, e a cabeleireira, a cunhada dela, estava gestante. E ela se preparou para o parto, né? E ela queria muito um parto humanizado. Assim, eu não entendo como que a cesárea não é humanizada, né? Não, é Tipo, mas porque é isso é realmente outro... isso, porque é romantizado É, na internet, né? Eles isso. fazem um videozinho ali cortando E não as é partes errado. piores, né? Sim, e não E é errado, colocando né? Tipo, só. as pessoas buscarem, quererem, né? Como a doutora falou. Só que no caso dela, ela se preparou muito e ela queria a todo custo o parto normal. E aí, até a cunhada dela contando pra gente que diz que ela tá se tratando agora, porque diz que ela não se sente mãe, porque ela precisou fazer uma cesárea, que ela tinha se preparado tanto, né? Se preparou um ano para engravidar, se preparou aos 9 meses de gestação para ter o parto normal, né? Tão lindo na cabeça dela, maravilhoso. É lindo, mas eu digo assim, tem a parte que não é tão linda, gente. Então, ela se preparou tanto para isso, ela colocou tanto na cabeça dela que hoje ela está se tratando porque ela não se sente mãe. E isso levou ela até por um estado de depressão pós-parto. Ah, mas isso vem também de ouvir bastante crítica, né? Porque às vezes alguém falou pra ela que seria, né, o ideal e Mas tal. é aquilo que é como a gente tá falando, né? Tipo, tem a parte boa? Tem, né? Mas assim, tipo, ela colocou demais na cabeça, eu acho. Mas Eu costumo dizer para as gestantes assim, ó, é como se você sai daqui e vai para Curitiba, mas se você fica pensando, eu tenho que chegar lá daqui a 1h30, eu não posso parar no caminho, eu não pode furar o pneu, não pode... Aí não dá para ser assim. Você vai pensar, eu vou viajar para Curitiba, espero chegar lá daqui a 1h30. Mas se eu parar na estrada, se eu tiver que trocar o pneu, se eu tiver que mudar o caminho, tiver que ir por outro rumo, né? Porque ali trancou a estrada, eu estou disposta a isso. É um processo. Sim. E pode ser que eu nem consiga chegar lá, né? Que eu tenha que voltar porque teve um problema. Então é isso. Então quem vai entrar nessa estrada, tipo, não pode querer, né? Por exemplo, eu tenho que chegar lá de qualquer jeito, porque às vezes simplesmente não dá certo. Simplesmente não dá certo. Então tem que ter essa leveza de, se esse caminho não funcionou, eu saio por outra via. Então, eu fiquei assim, né? Daí, quando eu ouvi do médico, eu já fiquei me preparando, assim, né? Até tem a Cíntia, a minha psicóloga, obrigada por me ajudar. Então, eu já estava preparando a minha cabeça, se precisasse de uma cesárea, porque a gente sabe, né? Falei assim, a gente gestante fica tão fragilizada, né? Sim. Qualquer coisa afeta o nosso emocional. E eu passei, acho que, umas 2 semanas chorando. Depois desse dia que eu passei mal, eu fiquei 2 semanas chorando, pensando assim, poxa, o que aconteceu agora, né? Por que eu não vou conseguir? E essa gestação, ela foi diferente, porque eu já descobri ela bem adiantada, com 20 semanas, né? Então, eu já fiquei nesse processo, pensei, poxa, né? Eu não me cuidei direito, acho que foi isso, né? Fiquei 20 semanas grávida, sem acompanhamento profissional. Então, a gente acaba colocando muita coisa, né? Muita minhoca na nossa cabeça. E obrigada, doutora, por estar aqui esclarecendo. A Rosângela está aqui comentando bastante, a Ana Paula também. Obrigada, meninas, por estarem com a gente. Ó, meu médico, eu queria muito um parto natural, mas infelizmente não deu. Meu médico não quis seguir e eu, obviamente, confiei nele. E a cesárea foi marcada de um dia para o outro. Segundo ele, meu filho não encaixou. A questão do confiar no profissional é uma parte importante, né, doutora? Sim. E a questão da criança não encaixar, interfere no parto, né? Tipo, na mudança do parto, assim, tipo, de um dia para o outro.
É que encaixar é uma coisa que nem existe muito assim, o termo, né? Encaixar, cada um usa esse termo para... O que eu acho que o médico quis dizer é que naquele momento da gestação, pelo tempo da gestação, o bebê estava numa posição que não favorecia, né? Mas é isso, é o diálogo entre o médico e o paciente, né? Então, por exemplo, nesse momento, se ela achou que foi meio precipitado, era colocar isso mesmo, né? Mas o fato de hoje não estar encaixado, né, me leva, né, realmente à necessidade, porque às vezes a paciente está já lá com 41 semanas, nenhum sinal previsível, né? O colo do útero grosso, nada do bebê está posicionado, nada. Então, não tem problema daquele dia o bebê não está encaixado, mas até onde a gente vai? Né? O neném vai passar da data? Sim. Então, eu penso que são muitas coisas envolvidas, né, no processo. Mas é esse diálogo entre a paciente, o médico, para esclarecer, né? Porque talvez tenha sido algo que não teve todas as explicações, né? E ela ficou com essa angustiazinha. Então, eu entendi por aí, né? Que até o motivo pode ser correto, mas depende de tantas circunstâncias, né? E Sim. talvez isso não ficou muito claro para ela. Ah, perfeito. A Rosângela também está aqui comentando que o filho dela estava sentado, que ela foi para um soro, para um parto normal e não adiantou. A placenta descolou, sangrou muito e foi para uma cesárea. Foi o que aconteceu comigo no meu primeiro parto, né? Tipo, a criança entrou, a minha filha, ela entrou em trabalho de parto, rompeu a bolsa e já encaixou para nascer. E eu tive bastante sangramento e mesmo assim o meu parto demorou 12 horas. Então, mas eu acho que no período, né, a questão era assim, estar preparada, né? A idade também, primeiro parto. Pode ser isso, doutora? Geralmente, quando o bebê está pélvico, sentadinho, a maioria dos obstetras prefere já a cesárea, né? Mas, que nem no teu caso, era 32 semanas, né? Então, daí é uma circunstância que o bebê também é menor, às vezes está numa situação ali que não dá tempo de reverter o processo, né? É muito... momento dependente, né? Então, é muito complicado de você até dar uma opinião de uma situação que foi lá, porque envolve mil coisas. Mas, geralmente, um bebê pélvico, toda a tendência preferencial é de cesárea. Ah, perfeito. Tem mais alguma questão, amiga, sobre parto, gestação? Eu acho que é importante também falar das pessoas que têm algum problema de saúde, né? Que às vezes não faz acompanhamento ou engravida sem querer, né? Porque eu tenho uma amiga, não sei se ela tá assistindo, ela tem problema no rim. E foi uma gestação, assim, bem complicada, bem, assim, bem assistida, né? E eu acho que é importante a gente falar também que se você tem o sonho de engravidar, busque um bom profissional, né? Tipo, não dependa só do SUS. Aí tem as clínicas que fazem um exame bem completo, né? Procura uma doutora, a doutora Cristiane, né, para te auxiliar. Nem que talvez você não consiga, né, estar ali todo mês, mas se você conseguir fazer as consultas importantes, que eu acho que seria de 3 meses, eu não lembro agora por semanas, né, falando, mas acho que de 3 meses, 6 meses e 9 meses é um bom investimento, né, para estar fazendo um acompanhamento legal. Algumas mães fazem acompanhamento mensal, né, nas unidades de saúde e fazem consultas que a gente fala complementares ou, né, assim, digamos, de complemento mesmo. Geralmente elas fazem uma por trimestre, né? Era isso que eu ia comentar, assim, pela questão da demora do SUS, né? Digo assim, o primeiro trimestre é importante que tenha alguns exames que você passou daquele período, não dá mais para fazer, né? Então, essas questões que são as importantes. Se você tem condição de pagar o acompanhamento mensal, eu acho que perfeito. Sim. Mas se você não tem e está no SUS, vai lá no SUS, mas assim, se puder, faz essas mais importantes. Sim. Eu sempre digo isso. Até na minha família, né, teve questão assim também que a minha sobrinha ficou gestante e ela falou a mesma coisa. Ai, meu Deus, estão demorando para marcar. E aí eles acabaram fazendo esse 3, 6 e 9. Então, eu acho bem legal. E a questão do parto também. O parto, eu acho que é a parte mais assustadora, né, doutora? Principalmente para quem é a primeira, né? A questão da lei do parto adequado. Não sei se a doutora acompanhou essa lei do parto adequado. O que a doutora podia dizer que essa lei veio para beneficiar e quais as partes da lei que não seriam benefícios, assim, que acabou, vamos dizer, uma parte ajudando vocês enquanto médico dentro do hospital e aquela parte, não sei se a doutora tem no SUS?
Não, Não? Ah, no então eu acho momento que não, já fica... atendi. Já, Já então. atendi. Mas pegou esse período da lei do parto adequado? Uhum. O da Mabel, né? É Isso, isso. Na aham. verdade, eu ajudei ela a Ah, redigir. perfeito. Quer dizer, ajudei em termos, né? Eu forneci a pedido dela alguns materiais e Uhum. artigos médicos para dar um subsídio, um embasamento, né? Para toda ali a formatação que ela estava elaborando. É que assim, eu vi Mas que essa semana eu eles... sou totalmente a favor. Ah, sim. Não, então, ó, vou dar uma triste notícia. A doutora viu, derrubaram a lei, né? Falei assim, agora ela vai recorrer. Já quero desejar sorte aí para deputada, né? Então, essa questão, assim, eu sempre digo, porque as pessoas, tipo, elas conhecem a lei, né? Mas elas não conhecem as especificações que estão dentro da lei. Então, assim, tem alguma que a doutora possa dizer assim, olha, essa especificação ajudou muito dentro do atendimento e essa não ajudou. Então, embora ali, né, como eu falei, eu ajudei a levar elementos para o embasamento do que ela estava escrevendo e redigindo, depois eu não fui, digamos assim, acompanhar a aplicação, né, porque eu não atendo o SUS, né, e era ali que fornecia. Mas eu acho que a essência da ideia é igualar as mães do Sistema Único de Saúde, as mães do Sistema de Saúde Complementar, as que usam o sistema particular ou de convênios. Uma mãe do sistema público, do sistema particular ou de convênio, ela tem o direito de escolha se ela quer parto ou cesárea. Ela pode escolher. A ideia de mudar isso é, então, trazer, né, um atendimento ao parto mais interessante para que mais mulheres queiram o parto, né? Como de fato tem acontecido, né? A ideia do chamado parto humanizado, que é dado esse título, não que os outros não sejam, mas, né, que traz essa coisa do acompanhamento, do acompanhante. Então, o que eu acho é que a mudança das mães quererem mais normal tem que vir delas, do desejo delas, e não porque ela está no SUS e no SUS só faz cesárea se precisar. Eu acho isso muito ruim, né? Então, o parto adequado, acho que ele veio para igualar a condição da mãe de optar, né? Claro que às vezes uma mãe que poderia ter normal, daí optou pela cesárea, né? Então isso pode comprometer o andamento do trabalho da maternidade pública. Essa mãe podia ter normal, agora ela quer cesárea, né? Então, mas aí é outro problema, é o problema Da gerência da do SUS, gerência do né? SUS. O que eu penso é que nada tira a limpeza dessa ideia da lei, Na né? Que realidade, é igualar a eu sempre possibilidade da mãe determinar a sua Isso, é como vontade. eu falei assim, apesar de eu ser uma pessoa contra a cesárea, né, tipo, em termos, né, porque é minha Uhum, experiência pessoal, eu gosto da ideia que a doutora acabou de colocar, que é o direito da escolha, né? Tipo, sim, todo mundo tem direito à escolha, é o meu corpo, né? Tipo, sim, sou eu quem estou gerando meu filho. E aí, às vezes, eu acho que uma coisa assim, tipo, às vezes, né, vamos dizer assim, por influência de terceiros, acabou prejudicando outras mães, né? Porque, vamos falar assim, né, até vou pegar um gancho para falar, ano passado não era no eleitoral. Ninguém viu problema na lei, né? sim. Agora estamos em ano eleitoral e viram um problema na lei. Eu acho que antes de tentar derrubar leis que vêm assim para tornar todo mundo igual, para trazer essa equidade entre nós, né, vamos dizer assim, todo mundo, tipo tanto quem tem mais condição financeira como quem não mais tem, trazer de repente outros projetos que se somem a esse, né? Vamos dizer assim, então, ó, esse projeto da lei do parto adequado ele é interessante, mas está tirando mães que poderiam ter normal. Opa, então vamos criar uma lei, né, de incentivo, né? Sim, Vamos trazer mais exatamente. profissionais para trabalhar a informação, né? Sim, Para preparar essas mães, né? Vamos dizer assim, para deixar elas encorajadas. isso. Então, eu acho que é mais nesse sentido. A Ana está comentando de novo, então, pedindo para a doutora comentar sobre a polêmica do aborto. A doutora quer comentar, doutora? A polêmica do aborto. Eu acho que esse movimento que está tendo aí, ele é desnecessário, assim, no meu ponto de vista. Eu nem consegui entender, alcançar no meu entendimento, de onde que tiraram a ideia de discutir um negócio que já estava ali estabelecido, né? Sim. Tipo, então, pelo que eu entendi do processo ali, que está querendo se trazer um grau de culpabilização para quem pratica o aborto, né, se for mais de tantas semanas, mesmo que tenha sido por estupro e tal. Isso é inviável, porque eu penso que a gestação e o direito à vida não se sobrepõe ao direito da mulher, né, de querer ou não uma gestação a qual ela não foi, digamos, ela não teve nenhum livre-arbítrio De né, decidir, né? ela, não foi ela que se expôs a isso, né, ela foi, tipo, ela sofreu uma violência. Então, eu acho que, no meu ponto de vista, não é pertinente as modificações que está
se propondo. E não desrespeitando a vida do feto, mas eu acho que é mais do que isso, né? É o direito da mulher de não ter que se submeter à vivência de uma gestação a qual ela não tem nenhuma, né, digamos assim, nenhuma ligação. Perfeito, espero que tenha respondido, Ana. 22 semanas, ela está comentando aqui. 22 semanas, isso. Assim, a doutora pontuou muito bem, e é importante a gente lembrar que não estamos falando só de mulheres adultas, né? Infelizmente, hoje a gente sabe que o número de estupro ele é muito grande entre crianças menores, né? Tipo, vamos Sim. dizer assim, de 11 a 14 anos, né? Tem até um estudo, não vou lembrar com clareza os dados, mas ano passado teve um número absurdo de estupro entre meninas de 11 anos. Né? Eu acho Então, que o que poderia mudar, tipo assim, do meu ponto de vista pessoal, né? Pessoal, agora falando nem como médica, como Cristiane mulher. Eu acho que tinha que culpabilizar, mas assim, de uma maneira drástica, absurda. Bem rígida. Muito, muito pesada, né? Porque não existe no Brasil a pena de morte, senão até seria o caso. Sim. Tipo, o agente do estuprador. Perfeito. Aí acabaria com essa conversa, né? Tipo, não ia chegar nesse ponto. E mais um detalhe, de acolher a vítima, para que o diagnóstico de uma gestação, então, seja feito inicialmente, a resolução antecipada. Ninguém quer interromper, eu nunca passei por isso como médica, ninguém quer interromper uma gestação depois de um tempo de progressão. E a doutora é mãe também, né? Nós somos exatamente. mães, né? Então, eu penso assim, que não tem cabimento mesmo, né, interromper depois de 22 semanas, mas se chegar a esse ponto, é predominante a mulher do que o feto, penso eu. E ela que seja acolhida, né, doutora? Eu acho que o que está pegando, o que está levando essa discussão assim muito longe, é a questão da mulher, né? Além de sofrer esse crime, né? Porque é um crime, é horrível, né? Eu nunca passei, graças a Deus, espero assim que outras mulheres não passem, as que já passaram, que se sintam acolhidas e que busquem ajuda, porque deve ser um trauma muito grande, mas é inaceitável você entender que, além de você sofrer aquele crime, você ainda tem a questão de você sofrer uma pena muito maior, né? Tipo, vamos dizer assim, vão prender o agente lá que cometeu o estupro, o criminoso, e ele vai ficar menos tempo preso do que eu se optar por tirar, né, a criança proveniente desse crime. Então, é um absurdo, realmente, e eu acho mesmo, assim, que também estão dando muita ênfase para isso. Não teria nem que estar sendo discutido, porque a gente não está falando só de um crime, a gente está falando de muita coisa. E a mulher não é obrigada a interromper. Então, se ela está querendo, se ela resolve acolher essa gestação, ela vai ter apoio para isso. Se ela resolve interromper, eu acredito que da mesma forma. O ideal é culpabilizar o culpado e acolher a vítima para que ela possa tomar a decisão no momento mais oportuno. Sim. E para que também não chegue, né, tipo, nessa gestação tão elevada, porque 22 semanas ela realmente é bastante. Sim, é um dilema. Lembrando aqui, pessoal, que nossas opiniões são pessoais, né? Tipo assim, a gente não está aqui querendo influenciar quem acha que está certo e nem quem acha que está errado, né? Porque, infelizmente, a gente tem, assim, a rede social, ela trouxe esse poder de levar informação, mas ela também trouxe esse poder de as pessoas estarem ali, vamos dizer, entre aspas, matando umas às outras, porque às vezes as pessoas sofrem tanto, assim, com crítica, com comentário, com hater, que você não pode mais nem se posicionar, né? Tipo, nem falar, olha, eu acho que isso, aquilo, que já vira aquele estardalhaço. E vejam, nessa situação, nenhum médico é obrigado a ser, né? Por exemplo, se o médico, digamos, religiosamente, eticamente, eu não quiser, né, ser o médico que acompanha uma interrupção, eu posso solicitar que um colega faça. Então, ninguém, nesse caso, é obrigado a agir contra os seus princípios, suas ideias. Então, e eu acho assim, se teve uma situação como essa e há de se interromper, claro que seja no início, isso óbvio, né? Mas se chegou mais à frente, que não seja tirado o direito da mulher de tomar sua decisão. Sim. E daí também a gente entra já num outro assunto, né, doutora? Vamos dizer assim que vão tirar, as pessoas estão batendo muito nessa tecla de 22 semanas tem condição de ser retirado e vai sobreviver fora do útero. Ok, a gente o SUS não comportaria isso, né? Ao meu ver, tipo, vamos dizer assim, traria mais um problema, né? Seria sobrecarregar mais um sistema que hoje já é sobrecarregado. Mas, assim, praticamente em condições normais, né, já é praticamente uma época de, não impossível, mas é praticamente impossível uma viabilidade, né, com 22 semanas. Então, é isso que eu fico pensando. Então, seria, eu acho que mais traumatizante ainda, né, porque eu, enquanto mãe, eu vejo, se eu penso, né, se fica gestante, você já está ali vulnerável. Aí você imagine essa pessoa que passou por esse crime indo lá e daí tira aquele bebezinho. Querendo ou não, vai criar aquele vínculo afetivo. Mesmo, eu acho que mesmo sendo assim de um crime,
não tem como. Não sei se está no instinto da gente mãe, por isso que tem que respeitar a escolha dela, né? Sim. Tipo, do interromper. E a informação, gente, a informação eu sempre bato. Levar a informação para as pessoas, levar a informação correta, profissionais adequados para levar isso e parar de desinformar o povo, né? Eu falei assim, eu acho um absurdo que essa semana teve até uma encenação lá no Senado para orientar as pessoas, só que a pessoa só fez a encenação falando do aborto, tipo, ela não fez o outro lado, né? Então, eu acho bem pertinente. Obrigada, doutora, por aceitar responder. Eu sei que é um tema bem polêmico, muita gente não gosta de falar, principalmente enquanto profissional, porque é muito difícil você expor opinião hoje em dia. Ana, obrigada pelos comentários. A doutora respondeu, espero que tenha sanado a tua dúvida sobre isso. Vamos se encaminhando já para o final, já são 8 horas e 25 minutos. A gente quer fazer com a doutora uma dinâmica, mas eu acho que a gente vai deixar para um próximo programa, a doutora volta, né, doutora? Claro, Ah, lógico, legal. é um prazer. Porque daí seria essa dinâmica, né, do quando o assunto mas a doutora já falou A gente da até política. falou, né? Isso que eu falei, então eu acho que Falamos não de cabe. lei, de tudo. Vamos falar um pouquinho, então, de sexualidade, doutora. Tipo, Sim. o relacionamento, eu gostaria de tirar algumas dúvidas, né? Quando é que eu preciso procurar ajuda se eu não estou sentindo mais desejo sexual? Essa é uma dúvida minha, né? Então, eu falei assim, não é da minha amiga. Essa é minha mesmo. É. Então, a questão do desejo é assim, tipo, o desejo, teoricamente, né? O desejo é uma energia que a gente tem como a fome, como o sono. Ou seja, ela nos toma, né? Você é tomado pela fome, pelo sono. Você não precisa estar, tipo assim, né? Ah, eu quero ter fome, né? Mas o desejo sexual, ele acaba sofrendo interferências muito fortes de coisas do dia a dia mesmo, né? Então, o cansaço, o excesso de atividade, a questão de medicamentos que se possa estar utilizando, próprias situações do relacionamento, às vezes, né, um relacionamento até que não tem um problema, mas que já é um relacionamento mais antigo. Então, todas essas coisas, né, se você tem um filho novo, enfim, todos esses motivos, eles podem ser interferentes. E, principalmente, porque as mulheres também costumam se acomodar um pouquinho dentro do que no cérebro a gente chama de uma neutralidade sexual. Ou seja, se você não estiver pensando muito nisso, não faz muito falta, né? Então, todos esses elementos acabam contribuindo para que apareça a situação da falta de desejo. Mas hoje tem até uma certa, né, um certo termo, né, de assexualidade, que é a pessoa que não sente lá um desejo, uma necessidade sexual e está bem. Só que aonde que está o problema? Aonde que tem que buscar ajuda? Se isso te incomoda. Então, o critério para ser uma disfunção é que você perceba naquele comportamento algo que está te incomodando. E também que a gente faça uma leitura de que momento a gente está falando. Tipo, morreu um familiar, caiu a casa, tipo, teve um problema grave, tá no pós-parto imediato ali, né, dentro de 2 meses que teve bebê. Lógico que o desejo vai estar rebaixado. Isso não é um problema, nenhuma doença, é um momento. Então, claro, resgatar a intimidade, pensar em você, criar novas situações, mas não estabelecer como um diagnóstico, tipo, você está com problema de desejo, né? Então, eu penso que torna-se um problema quando isso, na sua percepção, é um incômodo. Perfeito, obrigada, doutora. Eu também queria perguntar uma coisa que mandaram para mim lá na caixinha. A vagina, ela fica frouxa, doutora? Não sei por que a pessoa perguntou, mas assim, vamos perguntar. Claro. Existe, sim, um período ou coisa que acontece, ficou frouxa, né? Então, existe um termo até que é a frouxidão vaginal, né? Existe esse termo mesmo, né? Não está nada errado perguntar nesse sentido. E assim, a vagina, ela é músculo, né? Uma parede muscular. Ela tem mucosa, que é a paredinha que reveste, e tem músculo, que é o que compõe ali o sistema. E esse músculo, ele tem condições de ser expandido, por exemplo, no parto, e depois de voltar. Mas todos os tecidos, né, do corpo, eles vão ter um processo de frouxidão natural, porque tem essa questão de quanto que teve de pressão ali, né, num parto, na própria gravidez, tem a questão que perde colágeno, fibroblasto, elastina, os tecidos não se mantêm com o mesmo tônus. E a vagina vai ter uma mudança, sim, mas não que isso comprometa a sexualidade, que isso interfira com a vivência da relação, ou que vai ter menos prazer, não existe essa correlação. Mas a vagina naturalmente diminui, sim, o seu tônus, naturalmente diminui por todos esses
esses fatores, né? Então, gestação, parto, idade. E aí, como que a gente melhora isso? Porque a gente quer ter músculos fortes, né? Seja no braço, na perna, na vagina, onde for. Era isso que eu ia perguntar, tipo, eu quero ter o meu músculo do abdômen normal de volta, você vai pra academia, né? E daí, como é que Isso. faz, doutora? Existe um laser, doutora? Então, tem a fisioterapia pélvica, tem os exercícios, né, que você pode fazer sem ir numa fisioterapeuta também, que são exercícios de contração e relaxamento para Seria o estimular pompoarismo, o doutora? pompoarismo. E existe, sim, o laser, que é um dos recursos, né, um dos, digamos assim, uma das tecnologias, né, de atendimento que eu estou apaixonada atualmente pelo resultado que oferece. E o laser, ele também, pela energia do laser, que é um tipo de energia, ele estimula colágeno, elastina, fibroblasto. E uma das indicações é essa considerada frouxidão, né, vaginal, que pode estar presente. E a doutora atende, assim, com o laser, tem algum calendário correto para já as pessoas que estão assistindo, caso queiram procurar? O laser, existem vários aparelhos de laser, né? Então, tem algumas pessoas podem ter o aparelho de laser no consultório, tal, mas esse laser é o mais, digamos assim, o mais Completo. indicado para a parte da estética, né? Ou não só estética, para funcionalidade de tratamentos íntimos, é o laser de CO2 de uma marca que vem do aparelho DECA, que é o Mona Lisa Touch. Então, esse foi a empresa que desenvolveu a tecnologia do laser íntimo. Depois tem as cópias dele, né? Mas, por ser um aparelho, assim, desse porte, eu trabalho com uma locação desse aparelho. Então, ele está sempre no consultório uma vez ao mês. E é sempre nas segundas, quartas-feiras. Mas para as pacientes fazerem as sessões, elas já passaram em consulta, fizeram avaliação, tá tudo programadinho, tá agendado o horário delas do laser. Então, nunca é que a paciente chega lá, tipo, vim aqui pro laser, né? Ah, sim. Ela teve lá uma avaliação, porque às vezes a paciente também nem precisa, né? Acha que precisa. Mas é isso, o laser vem todo mês lá no consultório e tem sido muito, 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 sim, positivo os resultados. Legal. Eu queria perguntar do laser também, gestante, né? Tipo, dá aquela escurecida, assim. O laser ajuda nisso também, doutora? Ajuda. O laser tem uma das formas, né, da gente poder aplicar é com essa intenção, né, de ajudar a promover o clareamento íntimo. E é o mesmo laser ou seria outro? É o mesmo. Uhum. É que o laser, ele tem programações, tem ponteiras, então a gente vai usar ele naquela frequência, naquela intensidade, Dependendo com da aquela função. programação para o clareamento. Mas geralmente as pacientes fazem várias coisas, né? Tipo, já faz o tratamento para atrofia genital, que geralmente é o que mais traz as pacientes para o consultório, que é ressecamento, falta de lubrificação, melhora dessa questão, né, da frouxidão, que é um firmar dos tecidos. E, além disso, para incontinência urinária, Eu ia perguntar esforço, o laser funciona Aumenta a bem. libido. A libido é o desejo, né? É a coisa da cabeça. Então, se a Não vagina... aumenta... Se a vagina está bem, a libido aumenta. Esqueci o nome. Aumenta... Seria a Eu questão tenho da secura vaginal. Que a doutora Isso. vai A falar. lubrificação, A né? lubrificação. A lubrificação. Aumenta a lubrificação. A questão da incontinência urinária é uma coisa que pega muito em vamos dizer assim, pacientes de uma idade para cima, né? Até eu tenho uma questão bem familiar, que a pessoa está com bastante incontinência urinária. Então, nesse caso, ela vai fazer avaliação com a doutora e daí a doutora vai fazer a indicação do tratamento para incontinência. Isso, Ah, porque bem legal. nem toda incontinência se resolve com laser também, né? Entendi. Tem casos de incontinência que é com cirurgia ou com a própria fisioterapia. Ah, sim. Então, daí era isso que eu ia perguntar também agora. Daí, então, no caso do xixi, da incontinência, né? Tipo, a pessoa espirra, tá ali, não consegue segurar o xixi. Procura diretamente a ginecologia ou pode procurar a físio? Então, a gente costuma dizer que incontinência urinária em nenhuma situação ou idade é normal. Precisa uma avaliação, né? O ideal é uma avaliação médica, porque tem que definir se a bexiga, né, como dizem popularmente, está baixa, né? Se é uma condição da musculatura, se é uma alteração neurológica do controle da bexiga. Então, tem que definir qual é a causa, e geralmente isso é uma avaliação médica. E aí, a partir dessa avaliação médica, pode ser que seja indicado a físio. Mas eu acho que antes da físio, avaliação médica. Você quer ler os comentários da Ana, amiga? Acho que ela está fazendo perguntas. Quantas sessões de laser? O laser são 3 sessões, né? Depois a gente adapta isso para determinadas situações de forma, às vezes, alguma coisa a mais ou a menos. Mas são 3 sessões, em média, para quase todas as pacientes. O intervalo entre as sessões é de 30 a 60 dias.
E depois dessas 3 sessões, é indicado uma sessão de manutenção ao ano. Ah, perfeito. Ah, então se a gente for fazer uma análise, ele é uma coisa que não, tipo, de custo-benefício muito boa, né? Porque geralmente que você faz o laser para depilar, né? Você precisa fazer a cada 6 meses, né? Tipo, no caso, depende, porque eu fiz e precisava fazer de 3 em 3, por conta da questão do pelo, enfim, da estrutura. Então, eu achei até interessante a doutora falar, porque eu não tinha pesquisado sobre ainda, mas olha, pessoal, o custo-benefício bem bom, porque uma vez ao ano fica bem, bem prático. Sim. O início é 3 sessões e depois uma vez ao ano. E aí tem alguma associação com algum creme para usar em casa ou não precisa? O clareamento não é nunca uma missão fácil, o clareamento da região íntima, porque é uma área muito facilmente, né, ela repigmenta muito fácil, ela às vezes demora para de fato responder ao tratamento de clareamento. O laser ajuda muito, mas precisa associar com o uso de cremes em casa e também manter isso, né? E a gente sempre fala, ó, vai melhorar 40%, vai melhorar o tom da pele, vai homogeneizar, vai tirar aquele tom escurecido, mas nunca que a gente imagina assim, um branco cor da neve, né? Porque não é o normal. Nossa região íntima, né, a raiz de coxa, a vulva sempre tem ou tende a ter um tom um pouco mais, né, castanho, mais moreno. Então, isso, assim, até certo ponto, a gente não cria também uma expectativa, né? Um dos objetivos do clareamento íntimo é alinhar a expectativa. Tipo, explicar para a paciente o que ela deve esperar de melhora, e a maioria das pacientes fica muito satisfeita com a melhora alcançada. Mas não que a gente, muitas vezes, vai ter um clareamento total, né? Tem uma melhora expressiva, digamos assim. Ah, legal. E ela perguntou também do pompoarismo. Eu não... O pomparismo, então, o pomparismo, assim, se a gente for ver o pomparismo, é uma técnica, né, culturalmente mais ligada lá, acho que a Tailândia, né, enfim, essa parte oriental, e que tem todo um delineamento, assim, de quem vai estudar isso, que vai desde os exercícios básicos de contrai e relaxa até coisas assim de apresentações, né, desenvolturas lá com bolinha, não sei o quê. Então, tem coisas muito próprias do pompoarismo. A ideia da gente falar que a mulher tem uma consciência com o seu genital, que ela procure entender que tem ali uma musculatura, procure trabalhar esses conceitos de contrai, relaxa, de força. E o pompoarismo seria uma técnica para ser desenvolvida e que pode trazer todos esses benefícios de autoconhecimento, de melhorar a força, de ajudar a mulher a estar, digamos, mais dona, né, de si, com toda essa vivência que ele pode dar. Mas, por exemplo, aqui em Ponta Grossa, eu não saberia indicar, talvez, a Ellen, que é proprietária de um sex shop e que trabalha com sexualidade. Eu acho que ela dá alguns cursos de pompoarismo, né? Não a nível das tailandesas, né? Mas ela ensina certinho. Legal. Mas eu penso assim, pomparismo não é fisiopélvica, né? Fisiopélvica é uma outra ciência que daí a fisioterapeuta vai avaliar por outros caminhos. Tem a ver com exercício também, com musculatura, mas é outra pegada, né? Então, eu acho que o pompoarismo é interessante, mas é a sua história, a história do pompoarismo. E a fisiopélvica é mais um tratamento, uma terapêutica. Legal. Mais alguma dúvida? Sobre isso, acho que fechou. Fechou, né? Ana, obrigada por colocar suas perguntas aqui. Espero que tenha ficado satisfeito com as respostas da doutora. Lembrando que a doutora atende lá na clínica dela mesmo, CS Clinic, Coronel Dulcídio. Marque lá com ela e ela vai tirar melhor as suas dúvidas. Hoje acho que o nosso tempo até tá pequeno. É na Tiradentes. Tiradentes, olha lá, falei, Coronel Dulcídio. Tiradentes 955. Ah lá, perfeito. Obrigada, doutora. Então, eu queria aproveitar já aqui para dizer também, pessoal, que a gente vai dar uma pausa na questão do quadro saúde, né? A gente vai trazer outros assuntos também, mas vai ficar aqui aberto, a gente vai estar trazendo novamente, a gente quer fazer, doutora, episódios em dupla, né? Tipo, trazer a doutora da área da ginecologia e trazer outra profissional de uma área que trabalhe, né? Vamos dizer, uma fisiopélvica, para fazer essa conversa em grupo, porque eu acho que vai ficar bem legal e é um tema que a gente viu que a mulherada gosta bastante, ó. Estamos aqui com uma audiência até bem surpreendente. Então, quero agradecer a doutora por ter aceitado o nosso convite e se encaminhando para o final, a gente sempre faz algumas questões assim que saem do profissional da doutora, que seria assim a doutora trazer para a gente assim uma memória boa da doutora que a doutora tem, compartilha com a gente.
Memórias boas, são tantas, né? É Sim. difícil, né? Mas, assim, alguns momentos eu acho que, falando dessa história de maternidade, é isso. Eu acho, assim, eu tenho muito forte comigo essa coisa do momento dos meus partos, que foram cesariana, mas nem por isso menos, eu acho, assim, menos vivos e menos Sim. intensos, né? E, assim, eu tenho 2 filhas, com a diferença de 4 anos, né, de cada uma delas. Uma tem, atualmente, 28 e a outra tem 24. E a mais velha já é médica, ela é ginecologista e obstetra também, terminou a especialização esse ano, já está começando a atender lá junto comigo. Então, a mais nova se formou agora em engenharia. Então, eu acho, assim, que quando a gente olha para os nossos filhos, né? E eu acho que se for para pensar num momento, Tô assim, emocionada já. emoção, é o momento do nascimento, porque eu acho que isso é único, né? E é com essa questão que muitas vezes eu vou atender as mães, né? Às vezes as pessoas falam, mas para você, o que é fazer uma cesárea, né? Cesárea nem é cirurgia, eles falam, não, o que é fazer um parto? Parto nem é nada, né? É só ir lá pegar o nenê, né? Mas eu acho, assim, que é tanta responsabilidade, e eu vejo os artistas falando, quando eu vou entrar no palco, já apresentei 1000 vezes esse show, mas me dá um frio na barriga. Eu sinto a mesma coisa. Eu tenho um medinho, eu tenho, assim, um circo-tico, assim, de, meu Deus, e agora, né? Vem comigo, porque eu sei o que aquilo representa. Sim, a doutora tipo, a doutora viveu a importância, eu sempre digo isso. Até agora, no meu último parto, meu marido que segurou o bebê quando nasceu. Uhum. Então, até agora ele fala assim, nossa, que legal, né? Que gostoso, né? Fazer isso. Então, eu acho que é bem, bem gostoso. Obrigado por compartilhar E com a eu até gente me essa... emocionei aqui, porque eu lembrei que o meu marido falou: Olha, ela vai vir ao mundo agora. E ela levantou, assim, né? A Briana, foi bem emocionante. Então, Então, eu falei, eu tô chorando aqui. Eu já... tô chorando, Mas é que, gente. assim, entre tantos momentos que a gente pode colocar como inesquecíveis e importantes, eu acho que esse sempre vai estar no topo da lista, né? Ou tá entre os principais. Sim. No meu é o topo da minha lista, doutor. Posso falar assim com muita certeza disso. Sim. E agora sim, doutora, se a doutora pudesse resolver um problema, assim, mas um problema da humanidade como um todo, tipo, um problema que todo mundo tem e a doutora pudesse escolher. São bastante, né? Mas a doutora pudesse escolher um e dissesse, vou resolver esse problema, a partir de hoje ninguém mais tem esse problema. Eu acho que é fome. Porque eu não me conformo, às vezes eu vejo alguns vídeos ou cenas, né? E eu falo, gente, você pode pensar que a pessoa não tem onde morar, que a pessoa não tem o que vestir, mas não tem o que comer, né? Tipo, é inadmissível, né? Então, eu penso que haveria de ter uma solução, ou que a gente tivesse um lugar para pegar comida ali que não precisava, né, assim, ter uma mediação de comprar, ou sei lá. Tinha que ter um jeito de não existir a fome, porque eu acho que isso é algo meio que não tem como resolver, né, assim. Perfeito, obrigada, doutora. E uma mensagem que a doutora deixa para gente, para quem acompanhou a gente até agora. Então, agradeço mais uma vez o convite, achei muito bacana, achei que vocês estão de parabéns, adorei a história, né, a ideia do podcast, né, o nome do podcast, tudo, achei que tem tudo a ver. E, claro, agradecer a presença de quem está vendo, quem vai assistir ainda, né, e a mensagem que as mulheres se cuidem, se amem e que, né, sonhem e busquem os seus sonhos. Eu acho que é isso que a gente espera, assim, é o que a gente vive um pouquinho, né, junto com cada paciente que vai no consultório, né. E Perfeito. você, amiga, o que você falaria desse Esse episódio, assim, para mim foi maravilhoso, assim como todos os outros. É muito bom poder contar com pessoas que têm tanto conteúdo magnífico para compartilhar e sem, vamos dizer assim, sem a gente ter um roteiro, vamos dizer assim. A ideia do podcast era essa, bate-papo mesmo, era né? trazer um bate-papo informal. E por meio desse bate-papo a gente poder agregar valor, assim, tipo, tanto a doutora como profissional e para que essas pessoas que vão acompanhar a gente a partir de hoje saibam que essas pessoas elas estão nas redes sociais e que hoje a rede social ela tem sim esse papel importante de levar informação de qualidade. E espero que cada vez mais a gente possa trazer outras profissionais e a doutora volta também. Sim. E queremos ver o próximo livro. E eu esqueci de contar, gente, mas a doutora ela escreveu até música. Eu queria falar e eu acabei esquecendo e agora olhando ali para ela com o olhinho brilhando, lembrei de falar. Então, eu acho que futuramente vocês vão ouvir Cristiane também. Como é que é o sobrenome, doutora? Fiquei com medo O de sobrenome é Schneckenberg. Schneckenberg, gente. Eu fiquei com... tá todo mundo parabenizando, diz que foi um show a live, doutora. Ai, que bom. Então, falei, é isso, pessoal. Esse foi o nosso bate-papo de hoje, muito grandioso. Quem vai assistir, espero que gostem. E acho que é importante também a gente pontuar, voltando lá aquele assunto,
que é a questão de município, né? Estamos em um ano eleitoral, escolham bem as pessoas, Sim. vejam as propostas, né? Vejam as pessoas que vão se preocupar mesmo em resolver o problema do seu município, da sua cidade. E também voltando à questão de você que vai engravidar aí, né? Que infelizmente vai depender do SUS, mas faz um esforço de ter um acompanhamento bom, né? Porque até contando a minha experiência, eu passei pelo SUS, fiz todo acompanhamento pelo SUS, mas eu também tinha plano na época e fiz o acompanhamento pelo plano e me ajudou bastante, assim, nessa questão, né? Salvou a vida da Briana. E muitas mães aí que estão ouvindo, façam um esforço, gente. A ultrassom morfológica é muito importante, né, doutora? É importante a gente falar de novo sobre isso. Façam esses exames os exames que o médico pede certinho. Levem a sério a gestação. Não esqueço, né, amiga? O doutor Luiz Fernando deve estar olhando agora pensando se a Luísa está falando, mas ela esquecia. Que eu esqueci. Não esqueçam, Ai. porque é uma responsabilidade, né, trazer ao mundo uma criança. Não, eu fazia o exame, mas eu esquecia de levar para ele. Ah, esqueci de levar a Aham. sério. E aí a Ah, Kelly tá. me mandava mensagem, Lu, não esqueça. Ai, então, assim, foi isso, foi muito importante pra gente hoje, como todos os outros. Muito obrigada a todos que estiveram com a gente. Espero que na próxima quarta esteja aqui novamente. A nossa convidada também é bem legal. Vamos falar sobre comunicação. Não Vamos dá pra falar- dar spoiler, É, né? a gente, vou dar só esse Já tô, spoiler. ó. A gente vai falar sobre comunicação, vai ser bem legal. Ela é uma pessoa que trabalha, tá bem alta, assim, na rede E a social. gente vai ter um quadro novo aí, galera. Vai ter quadro novo também. O quadro novo era para ser hoje, já com a doutora Cris, né? Porque a gente acha a doutora bem dinâmica. E só que não ficou pronto o nosso material, né? Vamos puxar a orelha da gráfica. Então é isso. Obrigada, pessoal, todos que estiveram com a gente. Obrigada, doutora. Obrigada, meninos da produção. Mandem comentário lá pra gente Mandem melhorar. comentários. A gente em E breve vão vai lá colocar os conhecer a cortes. gente nas redes sociais também. A gente sempre posta o nosso dia a dia, né? Isso mesmo. E a doutora também sempre coloca conteúdo novo, informação de qualidade gratuita. Nossa, eu amo as caixinhas de pergunta da doutora. Teve uma pergunta bem polêmica essa semana, né, doutora? Não sei se a Sim, doutora eu gosto lembra. bastante do Instagram. Eu acho que é um Perfeito. canal Foi assim, bem legal. divertido e instrutivo. E né? também dá essa opção da gente colocar a pergunta e não ser identificada, né? Que eu acho Sim, bem importante, porque a gente exatamente. tem um pouquinho de vergonha. E a doutora responde todas pelo jeito, né, doutora? Porque Às vezes, tava às bem vezes tem, completo. às vezes tem perguntas que são próximas, né? A gente vai dando uma enxugada, mas sim, eu procuro dentro do possível responder quase todas. E já vou aproveitar, pessoal, que a gente ainda está ao vivo e deixar o nosso convite para a deputada Mabel, né? Ela está no nosso cronograma também. Como eu sempre conto, a gente tem um cronograma de 52 convidadas, né? Já foram 6 e a gente ainda tem essas, e a gente vai confirmando. Então, assim, a gente sabe que ela tem uma agenda bem, né? Tipo, bem apertada, né? Então, fica aqui o nosso convite. Mabelzinha, Deputada, venha tá falar ouvindo? sobre a tua lei, venha falar que você vai recorrer para ajudar essas milhares de mães aí do SUS. Tem bastante gente pedindo a Mabel aí e a Jússi. Obrigada, pessoal. Tenham todos uma boa noite. Obrigada, meninos. Obrigada, minha amiga Thalita. Obrigada, doutora. Gente. Eu que agradeço. E Boa noite. até a próxima quarta-feira, pessoal.